Boa noite, é bom poder estarmos aqui na presença do Senhor, amém? Só lembrando aqui que Davi, ele tinha duas armas, uma era a funda e a outra era a harpa. E quando ele tinha que entrar no mundo espiritual para combater as forças das trevas, ele não usava a funda, não usava aquilo que era natural, ele usava aquilo que tocava o coração de Deus. Ele usava a harpa, um coração que está quebrantado diante de Deus, um coração que reconhece a soberania de Deus, um coração que reconhece que, independente de qual for a situação, Deus ele é o que controla, o que governa e o que é absoluto. Então, cada músico aí no momento de luta, de dificuldade, no momento que você pensar em parar, lembra que você foi criado com um projeto de Deus, para tocar os céus, tocando a terra, tocando corações, preparando pessoas para ouvir a voz do Todo-Poderoso. A música ela faz isso com a gente, não faz? Às vezes você está nervosão, está agitado, aí sempre tem uma música, um louvor que te para, não é? Não é só comigo, acho que é com todo mundo assim. Tem louvor que se eu ouvir, eu tenho que me segurar, mexe com o meu coração, assim é com todos nós. Então, que o Senhor seja honrado através da vida de cada músico dessa igreja, que a glória do Senhor venha sobre essa igreja, sobre a vida de vocês, amém? Vamos lá, tem uma incumbência aqui de dar continuidade à série O Poder Sobrenatural. É algo que mexe com cada pastor, cada ministro que está subindo aqui, porque é uma responsabilidade. Porque quando se traz à luz algo que muitas pessoas não conseguem enxergar, coisas acontecem, não é, Bruno? E muitas das vezes nós, como igreja, somos como uma pessoa que tivesse na conta agora, imagina, caísse na tua conta agora, $2 milhões. Estava bem na fita, não estava? Não estava? Fala sério. Imagina, pastor. Ia dar um passeio não, né? Quem tem empresa ia investir, ia ficar sossegado, não é? Quem não tem casa ia lá comprar um imóvel. Imagina que talvez isso acontecesse com você e você não soubesse que você tinha aquele recurso. Você ia poder desfrutar? Você ia poder desfrutar? Se você não soubesse. Aconteceu uma história de uma mulher que trabalhava em uma casa e ela serviu a vida inteira ali. E quando o patrão morreu, né, parecia que ali no final da vida dele, né, não ia ficar nenhum herdeiro, não ia ficar ninguém. E ela vai e recebe, aquela funcionária ali, uma carta e recebe um quadro. Só que ela recebeu aquele quadro e ela não sabia ler. Ela não sabia o que estava escrito naquele quadro que ela recebeu. E ela vivia numa dificuldade danada, acabou o emprego, uma dificuldade danada. E um certo dia alguém foi na sua casa. E quando chega na sala, ela vê que aquele quadro era um testamento. E aquele testamento estava com toda a fortuna daquele patrão para ela poder desfrutar. Não é muito diferente hoje, igreja, de nós. A Bíblia fala que o Senhor nos fez assentar com Cristo aonde? Em lugares celestiais. Irmãos, nós somos herdeiros em Cristo de algumas coisinhas. É isso, pastor, que está escrito? Às vezes parece, pastor. Fala, Bruno, é de quê? De todas as coisas. Então essa série é para que você entenda isso, para que você entenda que o mundo físico ele é movido pelo mundo invisível. Tudo que você está vendo acontecer aqui é reflexo daquilo que acontece também nos céus. Talvez você fique um pouco confuso agora,
Seria muito tempo te explicar isso. Mas quando a gente vê algumas coisas que a palavra nos mostra, a gente começa a entender. Igual, por exemplo, a gente passa a grande parte do nosso tempo preocupado com o sustento, com riquezas, e lá no céu isso é tão comum, que foi usado lá para fazer ruas de ouro. Não é isso que está escrito em Apocalipse? O que o homem mata aqui, que é o ouro, lá no Apocalipse, é o chão que você pisa, lá o céu. Então, amados, essa palavra aqui, nessa noite, ela pode mudar a sua história e a história da sua família. Como toda palavra que aqui é ministrada. Não depende de mim que estou pregando, não depende de ninguém, porque o Espírito Santo é que trabalha. Depende da resposta que você vai dar em seu coração. Por exemplo, se você vai entrar no céu, não é pela tua força, não é pelo seu entendimento, não é por teu mérito, é pelo um favor imerecido de Deus. É mediante a tua fé, simplesmente crendo naquilo que Jesus fala ao teu respeito. Vamos lá? O sobrenatural é aquilo que está além do natural, do que vemos, ouvimos, enxergamos e tocamos. O sobrenatural não pode ser visto, mas ele é real. Você nem precisa acreditar, mas ele influencia e determina a sua vida. Nós somos seres terrenos, que possuem experiências sobrenaturais, mas nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrena. Você é cidadão do céu. Se falam que existe extraterrestre, você é um, amém? Olha, pastor, eu vou ser tirado daqui. Porque você não é dessa terra. Você foi projetado em Cristo para os céus, por uma vida abundante nele. Pastor, vida abundante? Ah, não vou ter mais luta? Não. A abundância não está na ausência de luta, não está na falta de crise. Vida abundante está em algo que está no teu coração, que é a sua fé e a tua confiança depositada no único e verdadeiro Deus. Eu lembro de uma passagem que quando Jesus depara um jovem rico, e quando ele se depara com aquele jovem rico, aquele homem podia estar sendo narrado hoje como um exemplo para a gente muito legal, né, pastor? Eu fico imaginando, imagina se o jovem rico, quando ele entende que só faltava ele tirar o coração dele daquilo que ele tinha e colocar o coração naquilo que Deus tinha para ele. Imagina se ele entendesse isso. Como que seria a vida daquele homem? Muitas pessoas confiam em suas próprias experiências, em sua própria riqueza, em sua própria capacidade, em sua força. Mas nessa noite eu sei que o Espírito Santo vai mover o seu coração e você vai entender que o essencial é invisível aos nossos olhos. Você vai entender que o mundo invisível, ele governa esse mundo visível. O salmista, no Salmo 77, versículo 14, ele fala o seguinte: Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Deus, o teu Deus, ele realiza agora, hoje, nesse momento, milagres. Não está preso ao passado, no contexto que foi ali bíblico. Está preso a uma fé que pode ser evidenciada aqui, nesse momento. Seja qual for aquilo que aos teus olhos parece ser impossível, aos olhos daquele que tudo criou e tudo fez, não tem impossível. Não tem veredito, não tem câncer, não tem problema cardíaco, não tem qualquer tipo de enfermidade que Deus não possa curar. Não tem família que esteja destruída no fundo do poço que Deus não possa restaurar. Não tem nada que Deus não possa fazer. E essa noite,
você vai entender que o sobrenatural, ele é uma evidência da presença de Deus. Conforme já foi falado aqui, quando a gente anda na praia e a gente vê algumas pegadas, a gente sabe que alguém passou por ali, não é verdade? Porque você viu as pegadas. O sobrenatural é Deus deixando as pegadas. Você não está vendo, mas Deus, ele está passando sobre a sua vida. Ele está passando, ele está cuidando de cada detalhe. Irmão, é muito forte isso. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. De cada detalhe. Não tem nada que Deus não permita cada um de nós vivermos, que nós não sejamos capazes de suportar. Porque da mesma forma que vem a provação, Deus também está enviando o escape. Você crê nisso? Eu creio nisso. Algumas semanas que se passaram, a primeira semana que você viu sobre o poder sobrenatural da fé. Semana passada, você viu o poder sobrenatural do jejum e da oração, ou da oração e do jejum. E nessa noite, você vai ver o poder sobrenatural da cura. Nas próximas semanas, se você ficou ligado em que tua vida pode mudar, você não vai perder. Se você já perdeu até aqui, lamento, né, pastor? Mas pode ver ainda, né? Busca lá nos domingos anteriores, você ainda tem uma chance, foi gravado, você pode ouvir. Mas se você for assim, uma pessoa que entende que vem algo de Deus para a tua vida que pode mudar a tua história, você não vai perder as próximas semanas. A próxima semana será sobre a generosidade, o poder sobrenatural da generosidade e o poder sobrenatural do louvor. Fica ligado, não perca. A legalidade do diabo em nós nos faz fazer enfermar. Isso foi quebrado lá na cruz, tal como ocorre na salvação. O pecado e a doença não mais nos domina. Pastor, o que você está querendo falar? Eu estou falando que existe enfermidade. Jesus, ele morreu por cada um de nós. E ele levou sobre si toda a enfermidade. Pastor, o que você está falando? Irmão, o pecado nos trouxe a morte. Junto com o pecado, a morte, ela arrastou o quê? As doenças, não foi? Então, se você, mediante a sua fé, crê que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, você pode ser curado. Essa semana eu estava vendo o pastor Cláudio Duarte, né? Eu gosto às vezes de ouvi-lo, que ele fala brincando algumas realidades. Ele falou que estava orando por uma senhora que estava muito triste, que estava com câncer. E ele é espontâneo, né, pastor? E ele estava orando assim: Senhor, cura ela desse câncer, para que a tua igreja e nós que estamos aqui possamos ver a tua glória. Mas também, se o Senhor não curar, ela vai ver a tua glória. A mulher abriu um olhão, né? Mas é uma realidade. Ele falou brincando. O que Deus, ele quer fazer para nós está muito além do que pode acontecer nesse tempo. Eu vou falar daqui a pouco algumas passagens bíblicas de pessoas que foram curadas, mas que hoje já morreram, mas hoje estão diante do Senhor, porque se abraçaram aquilo que hoje o Senhor nos dá como oportunidade de criar algo muito mais profundo do que aquilo que Ele está preparando para nós aqui nessa terra. Algo que você não pode nem tentar imaginar quão profundo é aquilo que Deus tem preparado para você. É muito além do que eu e você possamos compreender. É algo que a nossa capacidade humana de pensar não consegue. Não consegue porque são coisas extraordinárias. Então creia que Deus, ele tem algo extraordinário para a sua vida. Algumas pessoas vão poder entender isso se refletir sobre esse versículo aqui que está escrito em Mateus 10, versículo 7 a 8. Por onde forem, preguem essa mensagem.
o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Irmãos, esses milagres não só estão no contexto anterior descrito aqui na Bíblia. Irmão, o que está acontecendo que nós não temos vivenciado esses milagres? Se Deus quiser fazer, Ele é Deus, amém, Ele é. Se Ele não quiser também, Ele continua sendo Deus. Cantamos isso. Mas muitas das vezes é porque Satanás tem conseguido mexer naquilo que agrada a Deus. A Bíblia fala que sem fé, fala para o teu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. O Deus do impossível não move nenhuma situação na sua vida, se você não crê que Ele é suficiente para mudar a sua história. Amém? O Deus do impossível nada vai fazer em teu favor se você não fizer algo simples, que é crer. Crer é confiar, é colocar o teu coração dependente daquilo que Ele tem o poder para fazer e acreditar. Tem alguém aqui que tem alguma causa impossível? Pode levantar a mão, eu tenho várias. O nosso Deus, Ele muda a nossa sorte através de Cristo Jesus. Tudo aquilo que é impossível aos meus olhos, através de Cristo Jesus é possível. Todas as coisas. É muito profundo isso. Eu sinto aqui, quando a gente prega, a gente começa a entender que Deus Ele está agindo, e eu consigo entender que há muita dificuldade das pessoas entenderem isso. Porque é onde Satanás trava a gente como igreja. Porque se nós como igreja, eu como igreja, você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, eu não fizer algo tão simples, que é condição da minha salvação, crer naquilo que Deus pode fazer, Satanás ele ganha um direito legal, que já foi dado para mim e para você, na cruz do Calvário, pastor. É como se você pegasse o direito legal de herdeiro de Cristo de todas as coisas, e por causa da incredulidade, e de olhar com os olhos naturais, e não com os seus olhos da fé, Satanás ele pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É muito profundo isso. É muito profundo porque a gente quer enxergar as coisas com os nossos olhos naturais, e deixamos de enxergar com os nossos olhos espirituais. Deixamos de confiar em toda a soberania e poder de Deus, porque passamos a confiar naquela provisão que nós acreditamos que vai acontecer através de homens, ou do meu conhecimento, ou da minha força, ou da intervenção de alguém. E deixamos de desfrutar algo que a palavra do Senhor deixa aqui, que Jesus ele deu uma orientação, uma ordem, de pregar essa mensagem, e não só anunciar Jesus, mas ser usado por Ele, em poder e graça, amém? Você tem o Espírito do Altíssimo dentro de você, o poder do Altíssimo está sobre você, o poder do Altíssimo está sobre você. Então deixa Deus te usar, deixa Deus te usar na sua família, no seu trabalho. Quando chegar lá no teu trabalho falando, olha, está dando tudo errado, vai acabar, a gente vai ser mandado embora, libera uma palavra de fé, libera uma palavra de esperança, libera uma palavra dos céus, e não da terra. Quando alguém estiver enfrentando uma enfermidade, fala para aquela pessoa, o Deus que eu sirvo, Ele é capaz de mudar essa circunstância, mesmo que Ele não mude, nesse momento por algum propósito, Ele é capaz de te dar forças para vencer essa circunstância. Às vezes Deus não vai mudar, mas Deus vai te dar condição de vencer, amém? Conversando com o Senhor, Ele vai te dar força e poder. Algumas verdades sobre a cura. Deus quer e é capaz de curar todas as doenças. Vou tentar me adiantar aqui, para me conseguir tentar chegar no final. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram o quê? Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Nós fomos curados pela ferida, nós fomos curados. A palavra de Deus também vai falar, em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus quer curar a todos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus está com ele. E hoje Jesus está nos céus, e deu o seu Espírito sobre nós, e deu sobre a igreja poder e autoridade, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Está entendendo, igreja? Deus, ele nos deu essa autoridade, e você pode desfrutar dela mediante a sua fé, e o teu coração sensível, aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, e através da sua história, mudar outras histórias, amém? Não é necessário fazer algo para merecer a cura. Efésios 2, 8 e 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, e por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Da mesma forma é a cura, não é por mérito. Eu estou com enfermidade assim, eu não vou ser curado, eu não mereço. Não é por mérito, é poder e graça, favor imerecível. Mesmo que outros já tenham orado, olha o que eu falo aqui, continue buscando e recebendo a oração de pessoas de Deus. Pessoas desanimam mediante a circunstância, continua orando. Deus não respondeu, continua orando. Talvez você não tenha enxergado, talvez possa ter acontecido como Daniel, quando orou ao Senhor, e por 40 dias não obteve resposta, porque houve uma grande batalha nos céus, e ali a resposta estava sendo dada por Deus no primeiro dia, no primeiro momento da oração, e há uma grande batalha nesse momento, para que a tua oração seja trazida a resposta, porque ela atendida, ela já foi, amém? Irmão, é muito profundo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mais que vencedor, você já recebeu a vitória. Você deve continuar orando para que essa batalha que está sendo travada venha a ser vencida mediante a sua fé e a tua confissão na soberania e no poder de Deus, na tua rendição de graças. Deus, ele está trabalhando aqui nesse lugar. Certamente conhecemos pessoas que hoje precisam receber uma cura, mas conforme diz Jeremias 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar danos, planos de dar-lhe esperança em um futuro. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Ouça o que Deus fala ao teu coração, e não o que Satanás tenta sussurrar sobre a sua vida. Satanás tenta sussurrar a incredulidade, tenta limitar a sua fé, tenta limitar o agir de Deus. Mas se você confiar, se você crer, o mundo espiritual ele já está se movendo em seu favor, amém? O Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as criaturas. A Bíblia fala de uma pessoa que passou 12 anos da sua vida, gastando tudo que tinha, sofrendo fisicamente e emocionalmente, preconceito social, risco de vida. A mulher do fluxo de sangue, conforme fala em Marcos 5, 24 a 34, ela vivia tudo isso. Naquele tempo, se alguém tivesse, a mulher que tivesse ali no seu período menstrual, ela tinha que se ausentar e ficar escondida. Imagina alguém, conforme a Bíblia narra aqui, em Marcos capítulo 5, versículo 24 a 34, alguém que há 12 anos sangrava, impura, mediante a lei. Alguém que já tinha tentado de tudo
para ser curada e não conseguiu. E a Bíblia fala que, ao saber que Jesus estava ali, aquela mulher, ela simplesmente, ela vence o medo de ser apredejada, ela vence a incredulidade de 12 anos sem resposta, ela vence as circunstâncias que a cercava, porque ela creu que Jesus Cristo podia mudar a sua história. E ela creu de uma forma tão profunda, que na sua mente, se você ler o texto, você vai entender o que eu estou te falando, que simplesmente se ela tocasse em sua orla, ela seria curada. Irmãos, pessoas aqui, talvez já tenham, pastor, recebido resposta de Deus, e querem que Deus venha e toque nelas, ou que algo extraordinário aconteça, Bruno, porque têm sido limitadas por palavras, por circunstâncias, por situações, por vereditos. Nessa noite, o Espírito de Deus, ele toca o teu coração, para crer no sobrenatural de Deus, para crer que Deus, ele é capaz de mudar a tua história, independente de quanto tempo, quantos vereditos você tenha tido, nessa situação que você está vivendo, dependendo da circunstância. Talvez você aí do outro lado que esteja me ouvindo, eu não sou merecedor, também não sou, mas Deus, ele está trabalhando agora em seu favor. Toque no seu manto, pela sua fé. Jesus, ele está passeando aqui, a presença dele aqui é muito forte, ele está andando aqui, ele está andando sobre cada lugar aqui, através do Espírito Santo, e está contemplando a tua fé, está contemplando a tua fé, se você está vivendo algo impossível, creia, que uma atitude ousada diante de Deus, vai mudar a tua história. Aquela mulher, quando no versículo 5, capítulo 5 de Marcos 27, 28, fala que ela ouviu a fama de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus. Nesse momento você tem ouvido, e nessa hora, nesse momento exclusivo, você está ouvindo a fama de Jesus, a fama de um Deus que te ama de forma incondicional, que tem todo o poder, que te atraiu até esse lugar, ou até a esse canal, essa transmissão, simplesmente para mudar a tua vida, mudar a tua história, a história da tua família. Irmãos, aqui não é conto da carochinha, não. Isso aqui não é algo que o mundo tenta criar uma fantasia, não. Jesus, ele é real, o poder dele não mudou, e ele não falha. E você é herdeiro em Cristo de todas as coisas. E você aqui nessa noite, mediante a sua fé, pode ter causas mudadas na sua vida. Basta você ter a mesma atitude de fé que essa mulher teve. A atitude de fé, ela revela a qualidade da tua fé. A tua ousadia diante de Deus vai revelar, conforme revelou aquela mulher, a qualidade da fé. Jesus procurou ali, que o texto ele é grande, eu não vou ler, eu estou narrando para você. Alguém me tocou. Tinha uma multidão cercando Jesus. Multidão essa que nem se fala qual a quantidade de pessoas que tinha. A multidão imprensava Jesus. E ele simplesmente, ele soube ali que alguém tocou, porque dele saiu virtude. A fé daquela mulher impressionou o coração de Deus. Pastor, o que você está falando? A sua fé, ela muda a história. A sua fé, ela muda veredito. A sua fé muda a circunstância. Pastor, o que você está falando? A verdade do reino dos céus, governado no mundo espiritual. Mediante a sua fé, a sua história pode ser mudada. A sua geração pode ser salva. A história de Belfort Roxo pode ser mudada. Essa doença, esse câncer, essa enfermidade, seja qual for ela, pode ser curada
Nós cantamos, não cantamos, pastor? Há poder no nome de Jesus. Cantamos que, muitas das vezes, que cadeias vão quebrar, mediante a sua fé. Tenha uma atitude ousada. A sua atitude transforma uma expectativa em uma experiência. Aquela mulher, ela tinha uma grande expectativa. Uma expectativa de que se nada acontecesse ali, para ela era o fim. Não, ela não tinha essa expectativa. Ela tinha a expectativa que seria curada. A expectativa que você está tendo agora, ela pode mudar a sua experiência. A tua expectativa diante de Deus agora, a sua esperança, se ela for viva, ela pode mudar a sua história. Irmãos, eu falo de um Deus, de um Cristo. Pastor, eu falo de um Cristo que fez paralítico andar, pastor. Pastor, a gente prega aqui de um Cristo que fazia cego enxergar. Eu falo aqui de um Cristo que tirou alguém que era totalmente corrupto, que era Zaqueu, da corrupção, e fez alguém que era egocêntrico e egoísta, ser alguém que se preocupava em restituir quem ele tinha causado dano. Eu falo de um Cristo que ressuscita mortos, ainda hoje, de um Deus que tem todo o poder. Irmãos, eu falo aqui de um Cristo que nos deu uma herança eterna, Bruno. A gente, quando morrer, a gente vai poder passar a eternidade com Ele. Então, meus irmãos, mediante a sua fé, acesse aos recursos ilimitados dos céus. Tenha como essa mulher uma atitude ousada. Mude a agenda dos céus. Você pode mudar. Pastor, o que você está falando? A palavra fala que o que eu ligar na terra será ligado aonde? E o que eu desligar na terra vai ser desligado aonde? A palavra de Deus fala, quando um ou dois concordarem, e aí? Vai continuar assim? Ou vai continuar orando? Pega um parceiro de oração. Pega alguém para te ajudar nessa casa. Pede alguém para te ajudar em oração, mas não dependa dessa pessoa não, né, pastor? Não crie um amuleto, não crie uma muleta espiritual em alguém, não. Só compartilhe, mas confesse a fé, creia que Deus está agindo. Creia no sobrenatural do Senhor, acesse aos recursos limitados do céu. Imediatamente, quando aquela mulher tocou em Jesus, imediatamente, no mesmo instante que ela tocou, cessou 12 anos de sofrimento, 12 anos de vergonha, 12 anos de isolamento, 12 anos de um coração triste, sem esperança. Cessou-se todo o mal, porque ela tocou em Jesus. Toque em Jesus nessa noite. A sua história pode ser mudada. Talvez você já seja um crente em Jesus, mas em algum momento deixou a sua fé ser abalada pelo que os seus olhos viam, e começou a olhar não com os seus olhos espirituais de sua fé, e passou a olhar com os seus olhos carnais, que olham as circunstâncias. Toque no coração do Senhor nessa noite, como essa mulher tocou. Toque. Uma escassez terrena diante de Deus pode despertar uma providência divina. Irmãos, essa mulher, 12 anos, procurou todos os médicos, procurou toda a ciência, toda a ajuda. Talvez tenha ido em várias religiões, né, procurar ajuda naquela religião. Eu não vou aqui citar nenhuma. 12 anos, cessou, porque a fé dela tocou o coração de Deus, e mudou o coração de Deus, e trouxe uma provisão. Deus nessa noite está trazendo provisão para a sua vida. Eu creio nisso.
Se não cresce, eu não podia pregar isso. Podia, pastor, pregar isso? Se eu não cresce? Seria uma palavra tola. Mas mesmo, vamos supor que eu não cresça, e você cresce, você seria agraciado e eu não, porque você creu. Talvez você tenha parado. A sua expectativa em Deus pode transformar-se anos em um dia. Anos de lutas pode mudar nessa noite. A nossa primeira resposta precisa ser o que vem de Deus. Quais as respostas que você tem aguardado na sua vida? Tem aguardado as respostas que os homens vão te dar? Irmãos, é muito fácil, porque é normal isso. Não estou falando que é pecado, não. Eu não estou falando, eu fico. Algumas coisas que eu vou fazer, minha esposa sabe, eu fico, não é? Ela está aqui, ela sabe o que eu estou falando. Algumas coisas eu fico aguardando respostas dos homens, é normal. Mas não dependa das respostas dos homens, dependa da resposta de Deus. Fala para o teu irmão, dependa do seu Deus, do Senhor Jesus. Amém? Se eu acabasse aqui, já teria completado o que tinha que falar, mas ainda tem mais um pouquinho. Transforme a sua dor, o seu sofrimento, transforme ele em uma oração sincera diante de Deus. Alguém que chora diante de Deus, as lágrimas. Por exemplo, Alexandre, se tua filha estiver chorando, até o veredito não muda, não é verdade? Não é? Imagina um Deus que o seu nome já é amor. Deus é amor. Deus é bondade. Imagina um Deus que foi capaz de entregar o seu melhor por mim e por você. É mentira do diabo. Fala para o teu irmão, é mentira do diabo. Deus já ouviu a sua oração. Confia nele. Confia. Mas você precisa confiar de todo o teu coração. Você precisa confiar com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu ser. Confie que Deus, Ele é suficiente. Como essa mulher confiou. Vai transformar a sua dor em oração. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar, aleluia. Não há nada que esse Cristo que está aqui presente não possa fazer nessa noite. Eu creio nisso. Eu sei que você crê nisso. Não há nada que Jesus que está aqui nesse lugar. Você pode sentir Jesus aqui? Eu sinto Ele pela minha fé. Não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada, não tem nada que Ele não possa fazer por mim e por você. Então creia, meu irmão, creia como essa mulher creu. Lembre-se que Ele levou sobre si as suas dores. Mateus 8,17 diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Creia, meus irmãos, creia. Eu apelo a vocês nessa hora, creiam, não pare, não duvide. Irmãos, creia quando você for fazer uma oração por alguém, por algo que é impossível. Irmãos, quando você for orar por alguém que tem uma doença, ou um veredito na família, que aos seus olhos é impossível, creia que Jesus é o Jesus do impossível. Simplesmente creia, exerça a sua autoridade que você tem em Cristo Jesus. Quando orar pelo enfermo, a palavra do Senhor, ela afirma que a oração de fé vai fazer o que, pastor? Vai curar. Algumas versões falam, vai salvar o doente.
Então, meus irmãos, agora essa palavra se direciona agora não só de uma forma individual, mas de uma forma coletiva como igreja. Nós precisamos crer que há poder no nome de Jesus para curar qualquer enfermidade, para fazer qualquer coisa, porque Ele é o Deus de poder e graça. Ele é o Deus que pode mudar essa história de Belfor Roxo. A gente está orando, mas parece que quanto mais a gente ora, mais dificuldade a gente vê, mais o crime aumenta. Tu acha que foi diferente com essa mulher? Quanto mais orava, mais veredito ruim ela tinha, mais respostas negativas ela tinha, mais... Eu ia falar errado aqui, não vou falar não, eu segurei antes. Pior ficaria a sua vida. Imagina, minha esposa é professora, em casa eu estava lascado. Pior ficaria a sua vida. Não é verdade? Então, diante da palavra de Deus, não esqueça de que Cristo Jesus, todo o céu está disponível para você. Cara, é muito tremendo, pastor. Os céus estão disponíveis para nós. Como é que a gente não vive isso, pastor? É sério, irmãos. Eu não estou aqui fazendo uma crítica a vocês, eu estou fazendo uma crítica para mim. Porque muitas das vezes a gente não vive isso. A gente fala porque está escrito, mas na hora de viver, fala a verdade, pastor, a gente não fica com a perna abalada quando vê uma circunstância que tem que ser pela fé. Irmãos, sabendo dessa palavra, que o sobrenatural da cura pode acontecer, tome posse dessa palavra. O poder sobrenatural da cura é possuir o poder de Jesus por meio da sua fé. Cara, em Jesus, você pode assumir esse poder, irmão, não está em você, meus irmãos. Sabe qual é a crise de muitas pessoas, pastores? Porque às vezes algumas pessoas recebem dons espirituais e caem. O dom também é pela graça, não é por mérito. Tanto que Jesus fala, né, Bruno? Lá que naquele grande dia vai chegar alguns camaradas e vai falar assim: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermo. E Jesus vai falar: sai daqui, eu não te conheço, não sei de onde você é. Sai daqui, sou intrometido. Irmãos, mediante a graça, nós podemos nos agarrar a esse poder que está em Cristo, mas não se prender achando que esse poder vem de nós. Não vem de nós, vem dele. Sabe para quê? Para que ele seja glorificado. A glória não é para você. Eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me esforçado nessa casa, ninguém me reconhece. Irmãos, se isso está acontecendo, glorifica o nome de Jesus, porque há galardão nisso, se você já está recebendo aqui na terra. Não é que a gente não vai honrar, né, pastor? Mas você está tendo o privilégio de ser honrado por Deus. Quem é que prefere ser honrado por Deus ou por homens? Quem quer ser honrado por homens? Eu prefiro ser honrado por Deus. Porque se Deus quiser usar homens para me honrar, Ele vai usar. Mas se Ele não quiser, Ele vai agir em meu coração, me dando uma paz absoluta, sabendo que Ele está se alegrando com aquilo que eu estou fazendo. Preste atenção. Marcos 5,30 diz o seguinte: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Não tocamos Jesus com as nossas mãos, mas com a nossa fé. O manto ali, talvez, fala sério, era algo longe assim. Quem já viu, bota na internet lá, você vai ver. As vestimentas não eram justas, igual hoje a gente costuma, não é? As nossas vestimentas não são mais justas. O manto dele era algo que não tinha como ele sentir. Humanamente falando, não tinha como ele sentir. Algo humano, não tem como ele sentir. Algo que você faça mediante
a um conhecimento, não tem como ele sentir. Algo que ele veja você fazer mecanicamente, não tem como ele sentir. Algo que ele veja que sai do teu coração, tem como mexer o coração dele. E ele saber que dele está saindo o poder. Preste atenção no que eu estou te falando. Aquela mulher, ela tocou no invisível. Você pode tocar no invisível nessa noite. Você pode tocar. Tocamos no invisível mediante a nossa fé. Quando Jesus pergunta quem havia tocado nele, ela ficou com medo. Veja como ela agiu, olha só. Versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Irmãos, imagina só. Talvez você não tenha percebido isso. Ela era uma mulher que, se tivesse na rua com fluxo de sangue, já podia ser apedrejada e morrer. Se ela tocasse em alguém, então, o negócio ficava muito mais sério. Olha a coragem dessa mulher. Ela podia ser curada do fluxo do sangue e ali morrer apedrejada, meus irmãos. Imagina, que a gente não para pensar nisso. Ela podia ali ter recebido uma grande vitória, mas diante daquela circunstância, perder aquela vitória. Mas ela teve coragem, sabe por quê? Ela sabia que quem curou ela é alguém que amava ela. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Irmãos, caramba, pastor, eles não se ligaram. Jesus, Ele nos ama, pastor. Pastor, não tem como explicar isso. Sério, olha no espelho. Para um pouquinho para meditar sobre a sua vida. Tem como explicar isso? Tem como explicar? Irmã, o que Jesus vê de bom na gente? Tem alguma coisa de bom? E Ele ama mesmo assim, Bruno. E Ele ama. E se preocupa com você. E aqui ele desafia aquela mulher, e ela com coragem, ela falou: fui eu que toquei no Senhor. E ela se estremece: foi eu que te toquei. A fé daquela mulher não estava aplicada em Jesus milagroso, mas em um Jesus filho de Deus. Ela cria que Deus a amava, porque Jesus manifestou o amor dele por ela naquele momento. Ela dobra o seu joelho em temor. Não podia se esconder de Deus. Ainda hoje, o Senhor está procurando pessoas assim. Eu já estou chegando ao final dessa palavra. E peço que tenha conseguido fazer com que você entenda isso. Eu reconheço as minhas limitações como ministro. Eu reconheço as minhas limitações aqui nesse altar. Mas eu também reconheço que tem um que pode te explicar cada detalhe. E esse um é o próprio Deus que está dentro de você. Nós somos a igreja de Cristo. A linda, adornada igreja de Cristo. Se você está aqui nessa noite e não está adornado, porque está vivendo longe do Senhor, talvez em engano, talvez em algum pecado, nessa noite, Jesus, Ele está nos convidando a ser curado de nossas almas. Talvez você esteja sangrando espiritualmente, esteja com um fluxo de sangue dentro de você, esteja te impedindo, porque está te trazendo impurezas. Mas toque em Jesus nessa noite, com a sua fé. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te fazer uma noiva adornada. Irmãos, o toque daquela mulher mudou algo que Jesus ia fazer mais à frente também. A Bíblia fala que antes dessa mulher aparecer,
tinha um cara que tinha uma filha doente, não é, pastor? E aquele cara, Jairo, ele sabia que só Jesus podia curá-la. E aquele episódio todo estava tirando dele essa oportunidade, porque se criou um tumulto ainda maior, e Jesus ali para tudo, por causa daquela mulher. Mas o poder de Jesus, ele é tão tremendo, que aquele homem, quando acaba de a Bíblia narrar que Jesus identifica a mulher e acaba esse episódio, chega os servos daquele homem e falam: olha só, não adianta não, não oportuna mais o mestre não, a sua filha morreu. Imagina aquela mulher também de fluxo de sangue, ouve aquilo dali, seu coração deve ter ficado temoroso, né? Imagina, por mais vitória que ela tenha recebido, mas Jesus manifesta o seu poder e fala para aquele homem: olha, ela não morreu, ela não morreu, eu tenho poder sobre a morte. Jesus tem o poder sobre a morte. Talvez você ache que não tem mais chance para a sua vida, que tudo acabou, mas Jesus, ele tem poder para te dar vida nessa noite, e vida com abundância, vida com alegria, vida em plenitude. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você que está aqui nessa noite, que reconhece isso, meu apelo é você que está afastado. Para que continuar assim, meu pastor? Você que ainda não se entregou diante de Jesus, para que continuar assim? Ele tem algo tremendo para a sua vida, algo que nenhum pastor pode conseguir explicar. Ele quer te fazer mais que vencedor nele. A palavra fala, para concluir aqui esse sermão, Marcos, versículo 5, 34. Então lhes disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, ele quer te dar paz e quer te livrar do teu sofrimento. Para que continuar assim? Esse não é o final que Deus planejou para você. Os planos de Deus para você, tem até uma canção que fala assim: Deus, ele tem um propósito para a tua vida. Depois de curar aquela mulher, é preciso aprender a viver como alguém que foi curado. A fé daquela mulher em Jesus fez com que ela encontrasse a cura física para o seu corpo, mas algo muito mais tremendo ela também encontrou: a cura para a sua alma. Aquela mulher pôde viver o restante da sua vida em paz, em alegria, pôde desfrutar de tudo aquilo que foi roubado, de tudo aquilo que foi tomado. Satanás tem tomado muitas coisas de muitas pessoas. O Senhor ministra o meu coração. É que eu sou muito ruinzinho mesmo de lembrar letras de canção. Mas Deus, nessa noite, Ele quer te restituir os anos que foram roubados. Ei, essa palavra tinha um outro final. Igreja, o nosso Senhor quer restituir a nós como igreja os anos que foram roubados em nossa incredulidade. Igreja, o Senhor nos restitui nessa noite em poder e graça. Pastor, Deus restitui a nós como noiva em poder e graça, em se mover no sobrenatural, em tocar o coração de Deus, agindo em fé, agindo em milagres. Eita, a palavra fala que o milagre e que o prodígio acompanharia aquele que crê. Você crê, igreja? Eu creio que esses sinais,
eles vão me acompanhar, porque não depende de mim, não depende da minha força. Irmão, você que não evangeliza, eu não sei falar, não depende do teu saber falar, só depende de você se posicionar, que as palavras Ele coloca na tua boca. Eu não tenho coragem. A coragem está dentro de você e você não sabe. É o Espírito de Deus que te dá ousadia. Então, para concluir essa palavra, estar livre do sofrimento físico pode não significar encontrar a paz. Ela podia ir em paz, porque não havia sido curada, e estar livre do sofrimento do corpo, mas agora podia descansar, porque estava salva dos seus pecados. Foi muito além da cura. A maior cura que você pode receber de Deus nessa noite, ela não está ligada somente ao seu corpo. Se tem alguém aqui com uma enfermidade física, eu creio que Deus pode curar nessa noite. E já vou te dando a dica, essa mulher foi ousada. O altar aqui simboliza um local onde você tem um encontro com Deus. Eita. Se você tiver coragem de ser curado nessa noite, venha a esse altar, se apresente diante de Deus, e mediante a sua fé você já está curado. Mediante a sua fé você já está curado. Não tem nenhum poder místico nesse lugar aqui não, apenas o Cristo que eu prego. Ele olha em teu coração uma atitude de fé. Se tem alguém com alguma enfermidade aqui que já recebeu o veredito impossível, mediante a sua fé, venha a esse altar, que você, ao chegar aqui, você já está curado. Eu creio, porque não é eu que faço, é Ele. Venham a mim todos que estão cansados, e eu lhes darei descanso. Fecha seus olhos, igreja. Fecha seus olhos. Pode cantar só uma parte dessa canção. Eu ainda tenho 5 minutos. Eles têm 5 minutos para mudar a história da vida deles. Acesse os céus. Você se afastou dos caminhos do Senhor e quer receber essa paz de volta, venha até aqui na frente, porque ao chegar aqui, essa paz vai superabundar você. Se você tem uma enfermidade, ao chegar aqui na frente desse altar, mediante a sua fé, você vai ser curado. É mediante a sua fé. Os pastores estão apenas diante do trono, intercedendo ao Pai, para que você tenha coragem. Seja qual for a área da sua vida, seja ela física, seja ela espiritual, você está sendo curado agora. Você está sendo curado agora. Se é libertação, você é em Cristo. Está sendo liberto agora. Você está sendo liberto agora. Se é medo, o Senhor está te dando coragem agora.
mediante a sua fé. Pode continuar cantando, meu irmão. Só mais um pouquinho. Manifesta a tua fé. Ousadia. O ato daquela mulher foi ousado. Ele pode fazer aí, pode. Mas Ele contempla agora a sua fé. Talvez seja alguém na tua família que esteja com enfermidade, ou que esteja preso no mundo do crime ou das drogas. Você pode também vir aqui na frente e apresentar essa pessoa que está com essa doença, que está no cárcere das drogas, em alguma prisão espiritual, alguém que não consegue se decidir diante de Jesus. Ao vir aqui na frente, você está falando para Jesus: Jesus, eu toco, em tuas vestes. O Senhor está restaurando a minha família. O Senhor está restaurando agora. O Senhor já está fazendo agora. Receba a cura nessa hora. Recebe a unção. A igreja, você que não estava pregando a palavra, porque não tinha coragem, venha aqui na frente e peça ao Senhor essa coragem. O Senhor vai te dar coragem também. Recebe nessa hora, da parte do Senhor. Se coloca de pé, irmãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Gera uma expectativa no seu coração agora de cura. Gera uma expectativa de cura do Senhor agora.
tuas mãos, nada é impossível. Continue orando, você que está aqui na frente, você que está aí atrás, você que está em casa, gera essa expectativa no seu coração. Estenda tuas mãos aqui para frente, estenda tuas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos que não há nada impossível para o Senhor, nada é impossível. E nós acreditamos que é tua vontade, ó Deus, curar os seus filhos e filhas. Nós acreditamos nisso, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, traz cura nessa noite, Deus. Traz cura, Senhor. Transformação, libertação. Ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Exaltado. Então, ó Deus, ouve cada oração agora, cada clamor, ó Deus, cada pedido, ó Deus, dos Teus filhos que estão aqui. E nós acreditamos, ó Deus, no sobrenatural. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo sempre. Por isso, ó Deus, clamamos que o Senhor traga cura, Senhor. Cura, traz cura agora em nome de Jesus, ó Deus. Visita, ó Deus, o coração, a mente dos seus filhos. Nós agora, ó Deus, toda enfermidade, nós damos ordem agora, dos que batam em retirada agora. Em nome de Jesus, ó Deus. Que aquilo que precisa ser reconstruído, ó Deus, que o Senhor possa reconstruir agora em nome de Jesus. Aquilo que precisa ser refeito, ó Deus, aquilo que precisa ser transformado. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer isso. Que o Senhor possa fazer agora em nome de Jesus. Aquilo, ó Deus, que a total impossibilidade humana, ó Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar o diagnóstico. E nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade, ministra, ó Deus, transforma, traz cura, traz libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, e nós te agradecemos. Obrigado, meu Pai, obrigado pelas curas. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo poderoso, ó Deus, no nosso meio. Continua, Senhor, continua a ministrar, continua a fazer de forma poderosa. Nós dizemos sim e amém, ó Deus, para os sinais, para as maravilhas, para os dons, para as curas, Senhor, que vêm do Senhor. Nós glorificamos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Volta para o seu lugar e acende a luz um pouquinho. Fica de pé, não senta não. Nós já vamos encerrar. Deus possa abençoar a sua semana. Nós
Mês de dezembro, temos muitas atividades, irmãos, então fique ligado aí, muita coisa boa acontecendo. Semana da virada, dia 26 ao dia 31, mas antes, dia 18, nós teremos batismos aqui na igreja, uma grande surpresa, né? Se você faz parte de uma célula, você já deve saber, teremos uma surpresa muito legal aqui no dia 18. No dia 19, aniversário da igreja, aliás, de 18 aniversário da igreja, dia 19, nós teremos aqui a festa da multiplicação. Caramba, ficou ruim demais. Teremos aqui a festa da multiplicação. Irmãos, vai acontecer, está acontecendo, vai ser uma benção. Teremos aqui algumas participações assim muito legais. E no dia 26 até dia 26 de Natal, dia 27 até o 31, a gente vai ter a Semana da Virada. Teremos aqui na segunda-feira o pastor Marcos Navega, autor do livro. Ele vai estar ministrando aqui uma palavra poderosa na segunda-feira, dia 27. E você, inclusive, ele vai estar dando, assinando os livros. Se você quiser assinar o seu livro, ele vai estar dando dedicatória no livro. No dia 28, teremos aqui o pastor Lima, que vai estar ministrando aqui também uma palavra sobre crescimento, sobre expansão. Dia 29, teremos o pastor Cristiano Pessetti, da Igreja Batista Referencial de Vida. Nós fomos muito abençoados por ele alguns anos atrás. Eu, pastor Andrews, pastor Belide, alguns irmãos dessa igreja. No dia 30 nós temos o pastor José Carlos, né, que também é nosso amigo, estará aqui. Então, não perca, participe. E vai ser um tempo muito especial. Amém? Amém, irmãos? Cumprimenta a pessoa que está do teu lado aí. Vá em paz, Deus possa te abençoar. Creia na cura. Deus tem o melhor para você.